podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Já fazia um tempinho que a área de humanas não dava o ar de sua graça aqui no podcast, mas hoje temos um curso inédito que provavelmente muita gente ainda desconhece, e eu tô falando de secretariado executivo. Quem tá aqui comigo é a Kátia Bernardes, que é secretária executiva, e a Nayara Giovana, que se formou recentemente no curso de secretariado executivo. Bem-vinda, Kátia. Conta aí pra gente como você foi parar no curso de secretariado executivo e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Olá, pessoal. Quando eu fui fazer o ensino médio, uma das opções de formação técnica que tinha, técnico em secretariado, me chamou a atenção, porque a secretária sempre foi uma profissional que todo mundo achou muito chique, muito bonita, muito elegante, né? Uma pessoa que sempre trazia muita credibilidade. E eu falei, nossa, eu posso ser chique assim. E escolhi o técnico em secretariado. Fiz o curso técnico, fui fazer estágio, isso foi em 1998. E a minha tutora de estágio, e ela assim, me fez me apaixonar completamente pelo curso. Eu fiquei um ano com ela e ela falando que tinha feito o secretariado, e ela não, o que é interessante é que ela não exercia, ela não conseguiu exercer a profissão. Mas aquele amor que ela tinha pela profissão e ela foi passando para mim me fez me apaixonar completamente. Terminei o estágio do curso técnico, terminei o curso técnico e não consegui entrar no curso superior por motivo de baixa renda, não ter condição de pagar uma faculdade particular e tampouco condição de entrar numa universidade federal. Tive uma pausa aí de 7 anos, quando eu tive que mudar meus planos. Quis atuar no secretariado, mesmo tendo curso técnico, não consegui, infelizmente. Cheguei a ser auxiliar de escritório. E quando eu consegui a bolsa do governo, e fui escolher as universidades ali, porque eles davam 5 opções de universidades e cursos e tal. Quando eu escolhi um para secretariado executivo e 4 em relações públicas. Qual que saiu bolsa 100%? Secretariado executivo. E aí eu fui fazer o curso superior de secretariado executivo e foi aí que eu entrei para essa profissão. Já estou atuando há 18 anos na área, ainda estou apaixonada. Essa foi aí o inicinho da minha trajetória, né? Como que eu escolhi, como que eu cheguei até o secretariado e por que eu estou atuando até hoje. Eu também sou coautora do livro Etarismo e Diversidade no Mercado de Trabalho. E fala também da diversidade ali dentro dos grupos minoritários. E eu falo ali no meu capítulo muito mais sobre a diversidade, sobre a minha história de vida. Muito legal. E você, Nayara, por que você escolheu o curso de secretariado executivo? Bom, eu tenho 27 anos, cursava pedagogia, fiz 2 anos da faculdade e aí comecei a trabalhar como recepcionista numa empresa que era uma empresa de imóveis de luxo aqui de São Paulo. Um dia me pediram assim, vai dar uma ajuda para a secretária, que ela tá meio apurada com umas notas fiscais. Eu fui ajudar essa mulher. E aí ela começou a falar, você tem perfil, você tem um jeito de secretária. Eu pensei, o que é jeito de secretária, né? Eu não, vou ser professora, daqui mais 2 anos me formo. Foi sempre o sonho da minha família ter uma professora em casa, né? Minha avó, que me criou, amava muito professores. E aí eu comecei a ajudar. Acabei sendo promovida assistente administrativa. Um belo dia cheguei em casa e falei para todo mundo, olha, gente, tô trancando a faculdade, vou fazer um vestibular, não vou ficar em casa, não vou, deixar de desistir do diploma, eu sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. Eu falei, não vou deixar de ter o diploma, mas eu vou trocar de curso. E aí todo mundo, como assim? Já estudou tanto tempo, tá quase formando, já tá fazendo estágio. E aí eu entrei nessa neura, quero fazer secretariado, consegui uma bolsa de 50% na época, me formei e esse ano consegui o meu primeiro emprego como secretária executiva. Estou há 3 meses na área, eu sempre trabalhei como assistente, analista. E aí, quando eu entrei mesmo na área, eu vi que o secretariado hoje é um cargo indispensável. Qualquer executivo que queira ter uma agenda organizada precisa de uma secretária. É uma função que caminha dentro de vários setores do administrativo, diversas coisas. Então, foi isso que me apaixonou na área. E aí, tô aí, trabalhando na área e bem feliz com a conquista e com o caminho que tomou mesmo. Vocês duas já tinham um certo contato com a área antes de entrarem no curso, né?
Mesmo assim, a grade curricular da graduação surpreendeu vocês? É um curso que proporciona um conhecimento muito diverso? Como que é? A gente acaba tendo disciplinas de todas as formações. Por quê? O nosso curso ele nos prepara para atuar com qualquer tipo de profissional. Então, eu tenho disciplina direito consumidor, direito isso, direito aquilo, porque se eu atuar com um profissional do direito, eu já tenho uma noção. Eu estudei disciplinas de marketing, disciplinas de engenharia de produção, relações públicas, disciplinas de comércio exterior. Então, as disciplinas do secretariado executivo, quando eu entrei na faculdade, me deixaram muito surpresas. Aprendi a abrir e fechar empresa, tive aula de antropologia, tive, por exemplo, aula de Libras. Eu tive uma disciplina que eu acho que todos os profissionais deveriam ter, chama comunicação oral. Não basta você saber o que deve falar, você tem que saber falar, né? Saber se comunicar, saber se apresentar, saber se portar no ambiente. Ela não só te ensina a fazer a apresentação corporativa, mas ela tira aquela inibição para você falar com qualquer executivo. Nessa disciplina você faz teatro, você faz apresentação ao público, tudo que envolve uma apresentação. E o que todos os profissionais fazem hoje em dia? Apresentações em reuniões de diretoria. E o que o secretário não faz? Apresentação em reunião de diretoria. Mas nós somos os profissionais mais preparados para fazer a apresentação. Aula de inteligência emocional, que é uma coisa que pouco se fala nas faculdades, e a minha faculdade tinha uma matéria. É um curso que te prepara até para momentos de estresse mesmo, momentos de muita tensão. Então, foi uma surpresa para mim. Eu tive aula de como se vestir. É o que a Kátia falou, é um 360. Né? Eu tive inglês em 4, 5 períodos. Não era secretariado executivo bilíngue, mas a gente tinha que saber o inglês, né? Ainda que fosse no nível intermediário ali na formação. Etiqueta empresarial, como se comportar, redação empresarial. E eu tinha uma disciplina que eu acho interessantíssima, que ela chama tópicos emergentes. Você saber todos os tópicos que estão em alta aí no mercado, o que está acontecendo. Então, a gente fazia visitas a mostras culturais, a gente ia ao cinema assistir os filmes que estavam em alta. A gente tinha que visitar exposições culturais e fazer relatórios a respeito daquela exposição cultural. Quando eu via as disciplinas, eu ficava completamente encantada, porque, tipo assim, gente, para que eu estou fazendo matemática financeira? Para que eu estou fazendo estatística? Filosofia, sociologia. Todas essas disciplinas eu tive que fazer. Português 1, 2 e 3, você ia aprofundando no nível do português. Né? Então, assim, eu tive disciplinas que me fizeram uma profissional muito completa. Depois do secretariado, eu fiz administração de empresas. E só com as disciplinas que eu tinha feito no secretariado, eu eliminei 2 anos do curso de administração de empresas, para as pessoas terem uma noção do quão completo é esse curso. Então, a nossa grade curricular, ela é extremamente rica e nos prepara, assim, para enfrentar o mercado de trabalho de uma forma muito competente. Muita gente que está acompanhando a gente já deve ter se deparado com secretárias em diversos ambientes de trabalho, né? Mas saber exatamente tudo que elas podem fazer é outra história. Daí vocês podem explicar aqui para todo mundo ficar por dentro quais as principais atividades que um secretário ou uma secretária executiva realiza no dia a dia? Quando você entra numa empresa, você fala, não dá para um gestor que quer ser muito bem sucedido sobreviver sem um profissional de secretariado executivo. E aí, qual que é a função da secretária executiva, do executive assistant, o que a pessoa quiser chamar? Fazer gerenciamento do calendário. E o gerenciamento do calendário não é o gerenciamento só do calendário, é uma gestão do tempo. Porque você não gerencia só as reuniões, você gerencia reuniões, agendamento, previsão de tempo da duração daquela reunião, quantidade de pessoas. Olha, essa reunião é de 30 minutos, mas tem 15 pessoas. Vamos jogar 1 hora? Porque se cada um quiser falar, como é que vai fazer em 30 minutos? Você tem que fazer essa leitura. Então, você tem que pensar na pessoa que está naquela reunião, que está na próxima reunião e no caos que aquilo possa se tornar ao longo do dia. Você tem que pensar na gestão do tempo do executivo para deslocamento. E se a reunião não for no escritório? E se for em São Paulo? Quanto tempo de trânsito? É melhor fazer online ou é melhor fazer presencial? Se for presencial, é melhor ser a primeira reunião do dia ou a última reunião do dia? Tudo isso a gente tem que pensar. E aí, um evento, o gestor vai falar no evento. Então, você tem que falar com a equipe de eventos assim. Que horas ele vai falar? Já ensaiou com ele? Cadê a fala dele? Cadê o ensaio dele? Você tem que ter certeza de que quando ele chegar lá, ele vai falar a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Porque ele, às vezes, não vai ter tempo de pensar nisso. Uma vaga descrevendo uma secretária executiva
uma pessoa que tem confiabilidade, que fale 2 idiomas, por exemplo. A gente ainda faz, né? Acho que a Kátia já passou muito por isso. Às vezes está na correria ali, você serve um café, você busca uma água. Isso não é um problema para nós quando a gente vê ali na vaga. Mas isso não é uma função de secretária. Todas as funções para uma secretária são funções para gerir tarefas. Por exemplo, a tarefa de uma recepcionista é receber o pessoal, atender um telefone, perguntar se quer uma água, um café. Uma secretária, ela vai cuidar do cotidiano daquele ambiente, vai cuidar das partes que interessam para aquele executivo naquele momento. Você vai falar, às vezes, em nome dele. Eu acho que a Kátia já passou por isso, da gente precisar falar em nome, né? Olha, isso eu acho que é os descritivos de uma função. Atender telefone. O que é atender telefone? É telefonista? Não. É atender um telefone que é para o seu gestor. Então, na empresa que eu trabalho, tem a menina da recepção. Então, ela pega a ligação, filtra a ligação e me passa. Então, ali, meu atendimento de ligação é: o que você precisa? Essa comunicação tem que ser feita por e-mail. Então, por favor, me mande um e-mail explicando o que você precisa para que eu possa passar para o meu gestor. Ou não é com o meu gestor, é com fulano de tal, de outra área e tal. É esse filtro. Responder e-mails, muitas vezes em nome do seu gestor. Você vai comunicar em nome do seu gestor aquilo que ele precisa que seja comunicado. A parte de organização de comunicação, mesmo as correspondências, poucas físicas que ainda chegam, filtrar. Preparação de documentos, que é uma coisa que algumas empresas ainda não entendem que o profissional de secretariado executivo pode fazer. Preparação de apresentação, de documentos, de reportes, de cartas, de ofícios. Pesquisa e análise de dados, né? Montar uma planilha de dados com filtros, com tudo, de forma para facilitar o acesso a algum dado que seja importante para o gestor. Gerenciamento de viagens, e aí é todo o gerenciamento da viagem, visto, passaporte, a organização do horário, que horas que o motorista tem que buscar para dar tempo de chegar no aeroporto, despachar a mala e fazer isso, e chegar no compromisso e ter lá o carro que vai buscar. Tem todo esse processo e a gente tem que pensar em toda essa logística, no mínimo detalhe. Aí a parte também, que é uma parte mais complexa, né, que é você fazer prestação de contas da viagem, dos recibos para as empresas que pedem isso, e a maioria das empresas multinacionais tem essa coisa de reportar despesas. Então, você tem que reportar despesa, explicar o que foi aquele jantar, explicar o que foi aquele compromisso e fazer tudo isso. E uma das coisas mais importantes é manter a confidencialidade dos assuntos, das reuniões, e aí você tem que ser o profissional de confiança do seu executivo para estar ali numa reunião completamente confidencial. Você não está participando, você não está fazendo ata, mas você está ali. Se alguém precisar, a pessoa te chama e você está ali à disposição. Interagir com o staff. E, para finalizar aqui, para você ver quantas competências a gente precisa ter e quantas atividades a gente precisa fazer, fazer revisão de processo operacional dentro do escritório ali, da área que a gente atua, e implementar mudanças e fazer sugestão de mudanças, implementar melhorias e sugerir melhorias, até porque a gente tem uma visão macro e micro. Tem que ser quem gosta de servir e quem gosta de ver o sucesso do outro, porque a gente trabalha todos os dias para ver o sucesso do outro. Por essa questão de ter que conviver muito com o outro no dia a dia e com mentalidades variadas, vocês acabam tendo que lidar, infelizmente, com gente desrespeitosa também, que pode não valorizar o trabalho de vocês devidamente, né? Daí é muito importante ter muita personalidade para enfrentar essas situações. Eu acho que bater de frente não seria uma postura ideal para um secretário executivo, mas ter uma postura, se posicionar adequadamente, eu acho que sim, porque muitas pessoas vão tentar apequenar ali aquele profissional, vão tentar minimizar o potencial dele, vão tentar diminuir aquele profissional pelos estereótipos que já existem. Porque as pessoas pensam que uma secretária executiva, não existe formação para secretária executiva, que secretária executiva é aquela pessoa que não deu certo em nada, arrumou um emprego no escritório e está ali atuando. É isso que as pessoas literalmente pensam, e eu falo que gestores de empresas pensam isso também. E eu tenho uma amiga que uma vez um diretor falou com ela assim: eu não estou te pedindo para ser inteligente, porque se você fosse inteligente, você não seria secretária. Ele chegou nesse nível. Então, para você ver que a ignorância, né, pode ser trágica. Eu sou uma profissional também da diversidade e inclusão. E eu falo que eu faço parte de alguns grupos minoritários. O primeiro dele é o de pessoas negras, o segundo dele é o de mulheres, o terceiro é de pessoas pobres e o quarto é secretárias executivas.
são profissionais desacreditados, mas são pessoas que sofrem muito, né? Discriminação, preconceito e que tem um potencial imenso. Então, eu acho que a pessoa ela tem que se posicionar, acreditar primeiramente nela como profissional, porque isso serve para a vida profissional, mas serve para a vida também. O valor que as pessoas vão te dar é o valor que você se dá. Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita no seu profissionalismo, se você não acredita nas suas competências, as pessoas também não vão acreditar. Mas pode acontecer de você acreditar e as pessoas não acreditarem. Então, é o seu papel, com uma postura muito adequada, com muita educação, muita paciência e perseverança, mostrar para aquela pessoa o seu profissionalismo e a sua competência. E você tem que lidar com as pessoas o tempo inteiro, porque ou a pessoa é o seu executivo, ou a pessoa lida com o seu executivo e precisa falar com você. E você tem que estar sempre aberta, com uma postura adequada, mas sem estar ali batendo de frente. Mas adotar uma postura profissional firme, sim, muitas vezes é necessário. E uma coisa que as secretárias, gente, não aprendem. Nós temos que dizer não. Mas se eu falar não, eu vou ficar desempregado. Não vai, ninguém vai ficar desempregado se falar não. Você só vai ter mais tempo e foco nas suas atividades. Porque o que acontece muito também? A secretária é aquela pessoa que vai fazer aquilo que não tem ninguém querendo fazer. Quem pode fazer isso aqui? Quando faz essa pergunta é porque não tem ninguém querendo fazer. Né? Senão a pessoa podia fazer, eu vou fazer isso aqui. Mas aí faz aquela pergunta e joga no ar. Quem pode fazer isso aqui? Nayara, a secretária pode fazer. Não. Aí a Nayara, na hora que ela vê que aquela atividade é uma atividade que não é dela e que só tem um monte de gente que está dispensando a atividade, ela vai falar, não. Eu já passei por situações em que pessoas perguntavam para mim assim, Kátia, quem que faz isso aqui? Você. Aí a pessoa, eu? Ou seja, quando faz aquele eu com susto, é eu, o fulano de tal, né? O tal, o bom, vou fazer isso? Não é você? Não, é você. E se você tiver alguma dúvida, por favor, me procure, que eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. Né? Então, aí você já corta aquela questão de que você é a pessoa que faz aquilo que ninguém quer fazer, porque você tem suas atividades, as atividades são importantes, sim, por mais que as pessoas não queiram aceitar, e corta também das pessoas aquela mania de achar que tudo que ninguém quer fazer, deixa para a secretária, tadinha, porque ela é a faz tudo. E a secretária não é a faz tudo. Né? Ela é uma profissional que estudou e se formou para ter aquela competência para executar algumas atividades que são específicas do profissional. Porque também tem muito aquele mito de que a secretária é como se fosse num diabo veste Prada, né? Ela tá ali para ser escorraçada pelo chefe. Ela tá ali para parar o surto daquela pessoa, ela tá ali para catar os cacos do copo que caiu no chão, e não é bem assim. E aí tem gente que confunde um pouco as coisas, né? Acha que um assistente é um pedaço do braço da pessoa. Então a gente precisa aprender que, olha, tô aqui para te ajudar, para tirar suas dúvidas, o que eu não souber a gente vai atrás, mas que é o que a Kátia falou, quem vai fazer isso? Você. Quem vai fazer tal coisa? Fulano do tal setor. Não é tudo a secretária. Tem gente que olha para nós e acha que o profissional de secretariado é um pobre coitada, né? O seu chefe pode gritar, você tem que buscar café, e não funciona assim, não é assim. Estou aqui para ser mais uma cabeça pensando, para ser mais uma opinião inteligente, né? E não para ser a pessoa que faz o que ninguém quer fazer, que realmente acontece isso que a Kátia falou, mas que a gente tem um posicionamento e que a gente precisa desse respeito, né? Que não tem mais essa ligação da secretária que era estereotipada, com as roupas muito coladas e que tinha um caso com o chefe. Isso não existe mais, a gente está em 2024. E manter a calma, o controle emocional, porque são muitas situações, assim. Quantos meus chefes, ao longo da minha carreira, vão falar de mim, eles falam que eu sou muito autêntica. Tive sempre essa postura. Eu não sei se também pelo meu histórico de vida, né? Por vir muito de baixo, e as pessoas acharem que podia pisar. E aí eu tive que adotar essa postura de, não, eu não posso deixar as pessoas me pisarem. Eu não posso brigar, eu não posso nada, mas eu também tenho que falar assim, gente, eu tô aqui, eu também tenho valor. Desde sempre eu tinha que me valorizar ao máximo, porque as pessoas tentavam me desvalorizar ao máximo, né? E eu falo assim que eu já ouvi muitas vezes, não foram poucas. Você que foi escolhida? Você? Sabe, assim, na cara, a pessoa falar na sua cara.
É você mesmo que vai fazer isso? Nossa, eles vão levar você? Já ouvi assim, tem tantas pessoas que poderiam contribuir e aí eles estão levando você. Então, assim, porque eu tinha que travar essas batalhas na minha vida, eu tive que aprender a me posicionar muito cedo e ter essa postura. Igual eu falei, né? A gente tem que ter muito educado, e que a Nayara reforçou, a gente tem que ser muito educado, mas tem que ter uma postura muito forte, porque senão as pessoas elas vão tentar, sim, te menosprezar e vão tentar te inferiorizar na sua frente, porque uma coisa é falar pelas costas, você fica sabendo, outra coisa é a pessoa falando na sua frente. E sobre essa questão da valorização da secretária executiva, vocês acham que esse cenário tem evoluído recentemente? Como tem sido essa questão do reconhecimento profissional? É uma área que eu gosto muito, mas quando eu comecei, eu achei... Porque na época que eu entrei no secretariado, ainda existiam aquelas secretárias que tinham um excelente salário. Mas excelente mesmo, gente. Eu lembro, era salário bom de verdade. 30 mil reais. Eu não peguei essa época, infelizmente. Então, isso me frustra, né? Se tem uma coisa que me frustra, foi não ter pegado a época em que as secretárias executivas eram realmente valorizadas pelas empresas. Elas tinham a posição de secretária executiva, mas eram consideradas gerente. Hoje não, hoje a gente é considerada analista, júnior, pleno, no máximo sênior. Olha, eu acho que as profissionais de secretariado antigas viveram um oceano azul muito legal, como elas eram valorizadas, porque o gestor delas conseguia identificar essa importância do papel delas. Só que o que eu percebi também? Que os outros profissionais não aceitavam muito essa valorização da secretária por uma coisa muito simples e muito importante também que a Nayara mencionou. A secretária é amante do chefe. Por isso que ela tem esses benefícios, por isso que ela é valorizada. Não, as pessoas não conseguiam enxergar que era por causa da competência e por causa da importância. E aí a gente passa por uma fase de cair, a gente vai caindo. Por quê? As pessoas começam a fazer questão de não valorizar o nosso papel. E elas reforçam isso na empresa e elas começam a rebaixar o cargo. O cargo que eu falo assim, não que a gente tinha o cargo de gerente, mas a gente tinha o salário, né? A gente que eu falo a secretária, porque eu não cheguei nesse nível. E quando eu entro no mercado de trabalho, eles já estão rebaixando a secretária no máximo que eles podem. E coloca ali uma analista, mas você é igual a todo mundo, né? Qual que é a sua diferença de todo mundo? Quando o gestor, até o seu próprio gestor tenta te valorizar, vem toda uma empresa contra aquela valorização. E é isso que eu acho que que o profissional de secretariado começou a sentir essa desvalorização, a sentir essa frustração interna. E aí agora eu percebo que essa curva, que já foi lá embaixo, está começando a subir. Mas por que a curva está começando a subir? Não é porque as empresas descobriram que agora o profissional de secretariado tem um valor, mas porque o próprio profissional de secretariado está forçando essa mudança. Eu sinto que as organizações menores, apesar de não oferecerem bons salários, que é o que a Kátia falou, o pessoal acha que qualquer um pode ser secretário. Tem muito mais vagas para empresas menores hoje do que para empresas muito grandes ou que tenham ali 1.000 funcionários. Eu acho que também tem muito a ver com a questão de o profissional secretariado, ele é um profissional de confiabilidade, totalmente. De repente, essas vagas vão ser para pessoas como a Kátia, que estão há 20 anos no mercado, é uma coisa mais restrita. Agora, voltado para a galera que está começando a caminhada, a procurar emprego, eu sinto que as empresas menores acolhem um pouco mais. Às vezes, paga-se um profissional com um salário de recepcionista. Eu já vi, por exemplo, vagas assim, a gente ficar revoltada mesmo. Vaga de secretária administrativa. Aí você vai ver lá, não é uma vaga de secretária, mas aí coloca-se o nome para tentar, talvez, trazer a profissão ali para dentro da empresa, porque isso causa um status social também, e para essa elitização da coisa. Então, um gerente tem uma secretária, então ele já mudou um pouco o status dele. E para as empresas maiores, eu acho que tende a ser profissionais que já falam inglês fluente, já estão há anos no mercado. Eu acredito que profissionais de secretariado, quanto mais maduras, melhor, porque você lida melhor com todas as questões do dia a dia. Eu tenho um grupo de secretárias executivas que tem mais de 150 secretárias executivas. Esse grupo, hoje, ele tem secretárias do Brasil, tem secretária nos Estados Unidos, tem secretária em Moçambique e secretária de Angola, né? E aí, o que a gente trabalha lá dentro? A nossa valorização. Então, não vá para uma vaga que afete a sua saúde física, emocional e mental.
E aí, nisso, quando você começa a falar não para as vagas que estão te desvalorizando e te rebaixando, você começa a falar, as empresas começam a se movimentar para aumentar a valorização do profissional. E aí eu estou percebendo que essa curva está começando a subir muito lentamente, né? Ainda tem muita reclamação do profissional de secretariado, mas ao mesmo tempo eu estou vendo muitas secretárias indo para posições muito legais e sendo valorizadas. Aproveitando que vocês já mencionaram a importância do inglês na carreira em secretariado executivo, dominar outros idiomas além do português é obrigatório para quem quer seguir carreira na área e buscar boas oportunidades? Em empresa multinacional, sim, é imprescindível. O inglês é imprescindível. Eu, por exemplo, eu uso o inglês todos os dias. Hoje eu interajo com Canadá, Estados Unidos, Mauritânia na África. Por exemplo, hoje eu atuo com Chile. Ah, legal, se você falar o espanhol, o chileno vai ficar muito feliz, né? Meio isso. Na empresa que eu estava antes, falava com a Argentina. Ah, se você falar espanhol, ótimo. Mas tem empresas que não precisam do idioma. Tem empresas que a profissional de secretariado ela consegue trabalhar bem, ganhar bem, empresas completamente nacionais, que só lidam aqui dentro do país e não tem nada no exterior, não tem nenhuma ligação com outros países, é só dentro do país. Então, essas empresas, a profissional vai atuar, vai ficar tranquila e não vai precisar de nenhum outro idioma. O idioma hoje em dia está bem nesse aspecto. E para fechar nossa conversa, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de secretariado executivo? Então, assim, a dica que eu dou é, primeira coisa, tem que gostar de lidar com pessoas, gostar de aprender, não gostar de rotina, porque a gente não tem uma rotina. Poucas vezes a gente tem uma rotina. A pessoa que gosta de mudança o tempo todo, né? É uma profissão que é muito desafiadora, mas que também traz uma satisfação muito grande, né? Quando a gente vê, porque a gente joga junto e quando o executivo vence, a gente sente que aquela vitória também é nossa e que a gente deu aquele empurrãozinho ali. Olha, a dica que eu tenho é principalmente para quem está começando, para quem está fazendo uma transição de carreira, foquem em bons profissionais. Hoje o secretariado, principalmente no LinkedIn, né, que é uma rede social para emprego, tem uma gama de profissionais voltados para várias áreas. Então, assim, se você é uma pessoa que é multitarefa, você quer trabalhar em várias coisas, procure seguir bons profissionais. Leiam bastante livros. Eu acho que a leitura forma você, porque quando você entra no secretariado, como a Kátia bem falou, você começa a conviver com gente de todo jeito, com mentes muito brilhantes, com gente que você vai falar, meu Deus, que estranho, que diferente. Então, se você tem uma boa leitura, se você tem uma boa oratória, apesar de você não conhecer ali talvez tanto aquilo, você entra sabendo e você consegue atingir, acessar grupos, consegue chegar a lugares que talvez outras profissões não te levariam. Porque o secretariado, a gente não falou de empreendedorismo no secretariado, mas dá para ser empreendedor no secretariado, né? A pessoa pode ser uma secretária virtual, uma secretária que atende rede, porque às vezes a pessoa, não quero ser CLT, não quero trabalhar para empresas, não quero estar lá todos os dias. Então, você pode empreender. Tem pessoas, tem profissionais liberais, né, que precisam de uma pessoa ali para poder dar um suporte, uma assistência, pode ser online mesmo, e para ele vai fazer toda a diferença, a pessoa pode empreender. O secretariado é extraordinário, acho que se dedique à faculdade e continue estudando, tá? Porque você nunca vai parar de estudar, toda hora você tem que saber de uma coisa, tem que saber falar de política, tem que saber tudo. Então, continue estudando e vai dar certo, e o secretariado é uma profissão lindíssima. A gente está mais que cansado de ver que grandes organizações têm grandes secretários. E vem com a gente para ajudar a gente a valorizar essa profissão, gente. A gente vai ficar bem de novo, eu acredito. Kátia, Nayara, muito obrigado pelo bate-papo, parabéns pela trajetória. Tenho certeza de que muita gente vai passar a apreciar e respeitar muito mais os profissionais de secretariado executivo, depois de ouvir essa conversa. Foi muito legal mesmo. E se você que está acompanhando a gente conhece alguém que quer saber mais sobre o curso e a carreira em secretariado executivo, aproveita para mandar esse episódio. Em breve eu volto com mais episódios inéditos aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.